Povo de Deus, graça e paz para todos. Hoje nós vamos dialogar aqui com base em uma pergunta, porque o Espírito Santo não foi derramado ainda na igreja. E isso vai envolver a Igreja Adventista e vai envolver também os movimentos dissidentes, os movimentos separatistas, como a ESMI, Movimento de Reforma e os demais movimentos dissidentes, tá bom? Bem, existem algumas condições para que o Espírito Santo seja derramado na igreja. E nós vamos ver aqui no livro Serviço Cristão, a página 253, Ellen White escreveu o seguinte: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Então aqui ela coloca duas condições para que o Espírito Santo seja derramado na igreja. Tem que ter um povo esclarecido e um povo que seja cooperador de Deus. Coloquei até em negrito, né? Na continuação do texto, ela diz assim: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253. Aqui agora eu coloquei em negrito com consagração completa, em destaque também, enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Em um outro texto, que está em Testemunhos Seletos, volume 1, página 308, a serva de Deus escreveu: quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastado da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. Então, resumindo, com base nesses textos, vamos ver então as condições para o Espírito Santo ser derramado na igreja. A chuva serôdia que nós aguardamos, né, para concluir a obra de Deus, porque a obra de Deus só será concluída quando o Espírito Santo for derramado em plenitude na igreja. Aí vai se cumprir Apocalipse 18:1, que diz que a terra toda foi iluminada com sua glória. Toda a terra foi iluminada com sua glória. Mas quais são as condições? Povo esclarecido, consagração completa, maior parte ser cooperador de Deus na pregação do Evangelho, afastar a indolência espiritual da igreja e também afastar a preguiça. Agora observem bem aqui, para vocês entenderem esse ponto que é muito importante. Nós cremos que o que Ellen White escreveu, ela escreveu para a igreja adventista do sétimo dia. Tanto as repreensões quanto as mensagens positivas, nós acreditamos que ela escreveu para a igreja adventista. Então, nesse caso, por que o Espírito Santo não foi derramado ainda na igreja? Porque nós não temos ainda um povo esclarecido na igreja adventista do sétimo dia. Não existe ainda uma consagração completa. A maior parte dos membros da igreja ainda não são cooperadores de Deus na pregação do Evangelho. E ainda existe na igreja a indolência espiritual. E existe na igreja também preguiça. Certo? Então isso tem que... essas condições têm que se cumprirem. No caso, ter um povo esclarecido, consagração completa, povo cooperar com Deus, a indolência desaparecer e a preguiça também. Aí o Espírito Santo é derramado na igreja. Agora tem um ponto. Os movimentos dissidentes, eles dizem que eles
Quer dizer, cada um diz, né? Não, eu aqui, por exemplo, a SMI, Movimento de Reforma, ela diz, não, a Igreja da Sociedade Missionária Internacional do Movimento de Reforma, agora que é a Igreja de Deus. Porque a Igreja Adventista caiu em 14 e nós agora começamos um movimento reformatório. É tanto que eles têm o nome Movimento de Reforma. Tanto o grupo do Carlos Kozel quanto o grupo de Nicolice. Tudo tem o nome Movimento de Reforma. Bem, e os demais movimentos, apesar de não ter o nome Movimento de Reforma, mas diz que já estão fazendo a reforma. A pergunta é, por que eles, digamos, vamos partir do pressuposto que a SMI fosse a igreja verdadeira. Por que eles não receberam ainda o Espírito Santo? Vamos partir do pressuposto que o grupo de Nicolice, o movimento de reforma de Nicolice, fosse o povo de Deus. Por que eles não receberam ainda o Espírito Santo? Vamos partir do pressuposto que o movimento do Advento é a igreja de Deus hoje. Por que eles não receberam ainda o Espírito Santo? Vamos partir do pressuposto de que o movimento dos naturistas é a igreja de Deus hoje. Por que eles não receberam o Espírito Santo? E ainda mais, vamos partir do outro pressuposto, que a completa reforma, ou a reforma completa, seja a igreja de Deus. Por que eles não receberam o Espírito Santo? Deu para entender aí a pergunta, irmãos? Se eles, digamos lá, qualquer um deles fosse o povo de Deus, a igreja adventista não fosse mais a igreja de Deus, e qualquer um deles fosse de Deus, então eles estariam nessa condição. É um povo sem esclarecimento, não tem consagração completa, que eles não admitem isso. A maior parte não são cooperadores de Deus, entre eles. Existe indolência espiritual e preguiça, são preguiçosos. E aí, eles aceitam isso como igreja? Não, a nossa igreja é preguiçosa, a nossa igreja está em indolência espiritual. A maior parte dos membros da nossa igreja não cooperam com Deus. A maior parte não estão se consagrando. Nós não temos um povo esclarecido. Deu para entender aí, meu irmão, minha irmã? Então significa o quê? Que eles não são o povo de Deus, nenhum deles. Nem a SMI, nem o grupo de Kozel, nem o grupo de Nicolice, nem Arautos do Vigiai, nem Completa Reforma, nem Reforma Completa, nem Movimento Naturista, Movimento Adventista. Por quê? Se eles fossem o povo de Deus, qualquer um, o Espírito Santo já teria derramado, porque eles já são um movimento de reforma, já estão fazendo uma reforma. Eles excluem uma pessoa porque come carne, nem pode tomar banho dia de sábado, que eles já falam que é errado tomar banho de sábado. Então eles colocaram muitas teorias, muitas argumentações para dizer agora que eles estão fazendo uma reforma. E por que o Espírito Santo não foi derramado na igreja deles? Deu para entender aí, irmãos? Então a profecia se cumpre na igreja adventista. Não tem para onde correr. Aí nós aceitamos que tudo isso aqui, o item 2, o item 1, o item 2, o item 3, o item 4, 5, tudo se cumpre na igreja adventista. O Espírito Santo foi derramado ainda porque a maior parte dos membros da igreja adventista não são cooperadores de Deus na pregação do Evangelho. Porque nós não temos um povo esclarecido, não temos uma consagração completa, existe a indolência espiritual e existe a preguiça espiritual em nosso meio. Nós admitimos isso, mas eles não. Então, meu irmão, você que é da igreja adventista, permaneça firme. Não dê ouvidos a movimentos dissidentes e separatistas. E você, meu irmão, que está me ouvindo agora, que faz parte de algum movimento dissidente, saia desses movimentos, venha para a igreja adventista do sétimo dia, a igreja de Deus, a igreja da profecia bíblica. Esses movimentos não têm futuro. Não têm futuro. Por quê? Porque são movimentos espúrios. Tá bom? Fica aqui o apelo. Deus deu poder e a graça a cada um de nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe com outros amigos, para a gente continuar na pregação da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz, a sua graça, em nome de Jesus.